pessoas dizem que a Umbanda está embranquecendo por conta de Zélio Fernandino de Moraes, mas poucos sabem qual é a real história por trás de tudo isso, e é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Então fica até o final do vídeo que vocês vão entender qual é o meu argumento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Zélio Fernandino de Moraes, né? Eu já gravei um vídeo contando a história da Umbanda, como ela ocorreu e tudo mais. Se chama A Luta da Umbanda, Como Conquistamos Nosso Espaço. Tô lá eu com uma foto da capa de um livro bem interessante. Mas hoje o foco não é contar sobre a história da Umbanda, porque eu já contei. Se você quer saber, assiste aquele vídeo que tá bem explicadinho. O foco é o quê? É vocês entenderem que Zélio Fernandino de Moraes nunca foi aquele cara que quis mudar alguma coisa. Eu acho que ele foi a pessoa que menos quis mandar ou desmandar, fazer ou desfazer. A Umbanda foi criada em 1908 e ela só foi criada, ela só existiu, só foi aberta, né? Porque um rapaz de 17 anos aceitou uma missão de, digamos assim, doutrinar outras pessoas para que aprendessem sobre a fé, sobre o amor de Deus. E com a ajuda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o seu mestre, as coisas foram acontecendo naturalmente, certo? A Umbanda, inicialmente, utilizou um pouco de cada tradição. Alguns conhecimentos do candomblé, outros dos povos originários, que são os indígenas, e isso fez com que a Umbanda nascesse. Só que naquela época, quando ela surgiu, as coisas não eram tão fáceis assim quanto a gente pensa, né? Hoje, se eu quiser ir em um terreiro, é só eu pesquisar no Google que eu encontro. Hoje, se eu quiser abrir um terreiro, é só fazer um CNPJ. Naquela época, terreiro de macumba, terreiro de umbanda, terreiro de candomblé, terreiro de caboclo carioca, ou seja lá qual for o nome que tivesse no local, porque tinha muitos cultos africanos. Todos esses cultos eram vistos como uma religião pagã. Então, eles eram fortemente penalizados, né? Para quem não sabe, lá no contexto histórico, eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês entenderem. Houve um tempo em que o Brasil ele passou por um período bem crítico, Getúlio Vargas teve que assumir o país a partir de 1930. Getúlio Vargas, ele de certa forma era militar, ele era advogado e tudo mais. E ele pegou o país de um jeito que estava, assim, assustador, tá? O antigo presidente, Washington Luiz, ele investiu muito dinheiro em estradas, que é uma coisa ótima. A gente agora conhece o Brasil inteiro, né? E tem mobilidade. Só que ele investiu no momento errado, né? A principal produção do Brasil, que dava mais dinheiro para o Brasil, era a produção de café, e o nosso principal comprador era os Estados Unidos. E os Estados Unidos naquela época quebrou. Consequentemente, nós quebramos. Em vez desse presidente Washington tentar amenizar a situação, parar de vender, parar de gastar dinheiro à toa, injetar dinheiro dentro do nosso país para continuar fluindo, não. Ele continuou fazendo as estradas porque na cabeça dele a gente ia trazer bastante visitante e ia gerar bastante dinheiro. Então aí o Getúlio Vargas, né, junto com a população e tal, pegou e assumiu o poder, né, porque as coisas estavam ficando uma loucura. E a Umbanda já existia. Getúlio Vargas, ele foi um cara muito complicado para a Umbanda.
Os trabalhadores gostam muito dele e eu entendo o porquê, né? Afinal, foi ele que começou as leis trabalhistas e tudo mais, foi ele que nos ajudou a ter direitos, né? Se hoje uma mulher, quando ela engravida, ela continua trabalhando, é porque a lei trabalhista foi criada. Se hoje uma pessoa mandada embora e ela tem o seguro-desemprego, é por conta do início da lei trabalhista. Não estou dizendo que essas leis foram criadas pelo Getúlio Vargas, estou dizendo que ele foi o pontapé inicial, né? Então, ele fez bastante contribuição para o Brasil. Só que as contribuições dele, ao meu olhar, eram maneiras de manipular e controlar a sociedade. Por quê? Porque enquanto ele modernizava o país, enquanto ele melhorava as nossas questões sindicais e tudo mais, ele comprava as mídias sociais e também comprava o sindicato, então ele tinha o controle sobre tudo. Ele tinha o controle sobre os jornais, as revistas, os rádios, a televisão. Não me lembro se naquela época tinha televisão, mas eles controlavam tudo. Então eles não deixavam aparecer nenhuma notícia que fosse controvérsia ao que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estavam manipulando a sociedade e não permitia que a sociedade soubesse de qualquer crueldade. E em contrapartida, né, apesar dele ter sido muito bom nessa parte, ele era muito preconceituoso. Diz a internet que ele era ateu. Só que ele apoiava muito a religião católica. Na verdade, o governo sempre apoiou muito a religião católica desde a época da colonização, né? Se vocês assistirem o vídeo Raízes da Umbanda, vocês vão ver. Mas ele era tão a favor que ele acabou fazendo um acordo com a Igreja Católica e introduziu nas escolas públicas uma aula chamada ensino religioso. Eu não sei como que é a matéria hoje em dia, nem procurei saber, porque para mim isso não faz muita diferença na minha vida no momento. Talvez para quem seja mãe, né? Aí é interessante pesquisar, mas eu não sou mãe ainda. Mas na minha época era ensinado somente ensino católico. Então, orações, mensagens sobre a Bíblia, não. O certo seria o quê? Que a professora conhecesse um pouco de cada religião e ensinar um pouco de cada religião. Mas nós vivemos num país muito católico, né? Então, isso já mostra o quanto a Igreja Católica tinha um poder muito forte sobre Getúlio Vargas. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a Igreja Católica de hoje em dia, porque eu acredito que exista Deus no coração de muitas pessoas e eu acredito que tem muita gente que é do bem. Mas a gente não pode ser hipócrita e fechar os olhos, né, e esquecer da crueldade que ocorreu no passado, né? E nessa época, né, que a Umbanda estava deslanchando e tal, houve-se muita perseguição. Então, o Zélio, que tinha 17 anos, ele já ingressou numa religião muito sofrida, porque era afro-brasileira, então muita perseguição. Ele era jovem, imagina se ele tinha cabeça para isso. Uma pessoa jovem só quer curtir, festar, quer aprontar. Tipo assim, mesmo que ele fosse pra Marinha, será que ele tinha cabeça para suportar todo o peso de carregar uma religião, de ser o pioneiro? E ainda por cima, ele estava aprendendo uma doutrina totalmente nova. Uma doutrina que ensinava a ter caridade e aprender a perdoar o próximo. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Porque nesse período, Getúlio Vargas, né, apesar dele ser advogado, já morreu, acho, sei lá. Apesar dele ter especialização em advocacia, ele tinha muito contato com a militância. Então, a polícia era muito do lado dele. Então, ele tinha contato com o povo militar e com os católicos. Ou seja, ele controlava a massa, entendeu? E aí, a polícia sentava o cacete em todo mundo. Ia lá, fazia varredura, recolhia as imagens, quebravam, batiam em pessoas, torturavam, humilhavam os pais e mães de santo.
E foi complicado, foi um período muito cruel. Foi assim, perseguições que atrapalhou muito o desenvolvimento da religião e atrapalhou muito que as pessoas tivessem coragem, sabe? Hoje o preconceito ele é tão grande por causa daquela época. Tem muita gente que ainda tem medo de dizer que é umbandista por causa daquela época, né? Aí depois, né, teve o golpe militar, onde a gente passou pelo regime de militância, né, onde as coisas eram muito severas. Mas apesar disso, estava se começando a ter alguns simpatizantes da Umbanda na área militar. Então, com isso, as religiões de matriz africanas ou outras religiões consideradas pagãs, elas faziam tudo às escondidas, os rituais escondidos, né? Tanto que ainda tem lugares, como alguns templos, que eles só aceitam pessoas novas através de ser convidado. Tipo, eu não posso chegar e entrar, eu tenho que ser convidada. Por conta disso. Porque tinha muito dessas visões erradas, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a religião kardecista ela ganhou muito destaque na área militar. Digamos que ela foi mais bem aceita, né? E alguns militares começaram a, digamos, ter um pouco mais de empatia com a Umbanda, né? Provavelmente já tinham participado de alguma gira, tinham sido ajudados, então eles começaram a se tornar mais simpatizantes. E nesse tempo as coisas começaram a se tornar um pouquinho mais fáceis, né? Então os policiais, eles já não batiam mais nos pais de santo, nas mães de santo, né? Eles já não prejudicavam tanto as giras, mas ainda assim não era fácil, né? E só em 1941 que a Umbanda foi de fato legalizada para o país brasileiro, foi definida como uma religião. Então pensem, a Umbanda foi criada em 1908 e ela foi legalizada em 1941. Ela ficou 33 anos lutando para ser aceita. O Zélio tinha 17 anos. Ele foi conseguir deixar as coisas estruturadas com 50 anos. Todo esse tempo em que ele estava lutando para conseguir a aceitação do povo e dos governantes, ele era um garoto que só queria que fizessem o trabalho. Eles só queriam poder abrir a gira, como a gente faz hoje, e tocar o seu axé. Então, nesse tempo, sim, houve muitas adaptações. O sincretismo religioso foi muito bem aceito, porque foi dessa forma que ele conseguiu, aos poucos, criar carisma suficiente para que as pessoas dessem a chance de conhecer sem preconceito, sem maldade. Aos poucos, a Umbanda foi ganhando seu espaço. E assim como o Candomblé, por exemplo, que quando foi criado aqui no Brasil, ele não tinha o nome Candomblé ainda, né? Mas quando as nações de outros territórios da África se juntaram e criaram o Candomblé, eles criaram o sincretismo religioso. E o Zélio Fernandinho de Moraes, ele fez a mesma coisa. Por quê? Porque provavelmente ele percebeu que desta forma não haveria um impacto tão grande. Porque eu acho que é mais fácil eu olhar para uma santa do que olhar para um guerreiro. Um guerreiro negro, que a cor negra já traz essa imagem ruim, né? Porque todo mundo pega e olha como se fosse uma coisa ruim. Tanto que os Exus, eles são negros. Tanto que os Exus, a maioria, né, são vistos como personagens negros, né? A gente compra estátuas negras. E tem muita gente que repudia. Então imagina eu chegar e colocar Xangô daquela forma ali. Um consulente que não conhece de nada, não sabe nada, já tem uma visão extremamente preconceituosa, racista, vai lá e vê aquela imagem. O que ele vai pensar? É um culto do demônio. Então, naquela época, Zélio Fernandinho de Moraes
Com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e com o auxílio da família espiritual e da família física que estava lá ajudando ele, ele foi criando uma umbanda de acordo com a necessidade e a possibilidade. Ele precisava dar um recado. Não importa se ele estava com a imagem de Xangô ou a imagem que a gente fez até esqueci a palavra. A outra imagem, a imagem católica. Não importa, porque ele precisava dar um recado. E o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas disse: a Umbanda ela não tem dogmas, ela não será escrava de livros e é um templo de caridade. Então, desde o início, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o principal mentor, deixou claro que o trabalho da Umbanda era caridade. Ponto. Tanto que ele fala que se outros espíritos quiserem trabalhar com a Umbanda, não tem problema, desde que seja para transmitir paz, amor e caridade. Desde que eles trabalhem com a essência. E é por isso que foi criado outras linhas de trabalho, como o cigano, boiadeiro, Exu. Então, em vez de ficar criticando um rapaz, né, que depois ficou velho, um senhor, por ele ter feito uma umbanda que era mais aceitável socialmente, mais kardecista, por que a gente não agradece e respeita? Porque cada coisa ela acontece do jeito que tem que acontecer. Um herói nem sempre veste uma capa. Nosso herói, ele vestiu uma roupa branca de coragem. O nosso herói foi quem abriu a porta para a gente construir a nossa história. Não importa se a tua Umbanda hoje ela é um Molocô, se ela é uma Umbanda Angola, Almas da Angola, Angola das Almas, não sei, ou se ela é esotérica, ou ela é tradicional, ou se ela é popular, não importa. Cada Umbanda foi criada através da primeira. E cada Umbanda foi disseminando um conhecimento diferente conforme a necessidade. Se não existem livros e regras, é porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas queria que tivessem pessoas para orientar e ensinar de formas diferentes. É por isso que dizem que uma igreja ela não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o seu estado de amor com Deus. Então não importa se todos os terreiros seriam iguais ou diferentes, desde que eles transmitissem um recado. Entende? Então, ok, Zélio Fernandinho de Moraes, ele não manteve as tradições que eram das nossas origens, mas foi o que deu para fazer na época. Eu não teria coragem de ser ele naquela época. Eu não teria coragem de vestir uma roupa branca naquela época. Porque se a gente se coloca no lugar dele, eu teria muito medo. A coragem que ele teve de enfrentar todo mundo, de ser o rosto de tudo isso, de representar tudo isso. Eu lembro que na ditadura, muitos artistas, que eram bem famosos, inclusive, ou eles fugiram para outros países, ou eles foram presos, torturados. Artistas que eram a favor da religião, inclusive. E hoje, até hoje, né, acho que toca com a gente. Que nem a Preta Gil, por exemplo, que infelizmente faleceu. Então, eu quero encerrar o vídeo dizendo que se hoje a gente pode vestir o nosso branco, que a gente pode acender nossas velas, fazer nossas oferendas, fazer o nosso culto, nosso ritual no nosso terreiro, foi graças a ele. Se hoje a gente pode abrir os portões do terreiro sem medo de apanhar, de ser morto, espancado, sei lá, é graças a ele. Então, o que eu peço é que respeitem o cara. Porque ele nem tá aqui para se defender. E outra,
Se cada um se colocasse no lugar da pessoa, saberia o quão difícil era. Eu sou super a favor de que cada terreiro tenha a sua originalidade, que cada terreiro siga o seu propósito. O meu terreiro de um jeito, o teu terreiro de outro e assim por diante. E eu acho lindo, porque um completa o outro e tá tudo bem. Em vez de a gente ficar se criticando, e se minando e se atacando, por que a gente não se reúne para ir contra quem realmente não gosta da gente? Porque às vezes parece que a gente está dentro de uma religião que se odeia. É um inimigo do outro. É claro que a gente não tem que odiar outras religiões, não é isso que eu falei. Mas em vez de a gente ficar brigando entre si, criticando e etc e tal, por que a gente não se junta essa energia, essa força, essa raiva e mira em uma causa boa, em uma causa que precisa de mudança? A gente já conseguiu mudar tanta coisa. Vamos começar a parar de criticar nós mesmos e começar a lutar pelas coisas que nos faz feliz, que nos faz bem, pelos nossos direitos. Pararmos de ser cego por migalhas. Pararmos de aceitar pouca coisa só porque a gente tá desesperado. Tá na hora da gente fazer a nossa mudança. E tá na hora da gente respeitar aqueles que começaram. Então é isso. Se gostou, não esqueça de curtir, comente aqui embaixo o que você achou. Lembrando que se tiver algum hater eu vou excluir. Mas se a sua opinião for válida, for interessante e concreta, podemos conversar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque ele não é um vídeo fácil, mas é necessário, né? Um beijo e até o próximo vídeo.